E aí, amigos, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma aula aqui no canal. Recentemente eu falei sobre a introdução, né? Como fazer a introdução perfeita. Se você não viu o vídeo, inclusive, veja primeiro para você assistir essa continuação, essa sequência. Hoje o foco é o desenvolvimento D1 e D2, né? Como fazer o desenvolvimento perfeito na redação. Mas para que primeiro você saiba fazer o desenvolvimento, é importante que você tenha o conhecimento primeiro, né, da introdução. Então, se você não assistiu a primeira aula, né, o primeiro vídeo, já está aqui disponível no canal. Então, você assista, né, assiste primeiro para depois você ver o de agora, tá bom? Mas é isso. Vou seguir ali o mesmo roteiro que eu fiz no vídeo anterior, na aula anterior, para quem já assistiu. Vou falar um pouco, né, de como funciona, o que tem que ser feito, né, como você tem que estruturar mesmo o desenvolvimento, o parágrafo de desenvolvimento, para que depois eu mostre aqui na prática como fazer isso, né, a partir da minha redação que eu fiz no Enem, né, que foi nota 980. Caso você tenha caído de paraquedas aqui no canal, nunca tenha assistido nenhum vídeo meu, eu compartilho dica de estudo, material de estudo. Então, se você está estudando para esse ano, né, para algum vestibular, alguma prova, Enem, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha o vídeo, me acompanha aqui não só no YouTube, mas também lá no Instagram. Tô sempre postando vários materiais de estudo e aí eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, né? Ainda mais porque tem vários materiais de apoio que você pode usar também como estudo e uma ferramenta para você otimizar ainda mais os seus estudos em 2025, tá? Mas é isso, vamos lá. Já estou aqui até com o espelho da redação aberta, mas antes, primeiro, eu vou falar, né, do que você precisa colocar no desenvolvimento, para depois mostrar aqui, né, de uma maneira mais clara, né, e exemplificativa também, como funciona. Então vamos lá. Gente, é o seguinte, quem assistiu a última aula, por isso que eu falei que é tão importante, para entender o que eu vou falar agora. Na introdução, o foco é expor as ideias iniciais. Aqui já é diferente, não é expor as ideias iniciais, é aprofundar o que você já expôs lá na introdução. Então você vai aprofundar como? Argumentando, explicando, trazendo causas do problema, consequências do problema. Então aqui já é um parágrafo maior, mais denso, porque você vai aprofundar, você vai detalhar mais e defender, né, tudo que você disse na introdução. Então, se na introdução você está alegando que a causa do problema é X e Y, é aqui que você tem que defender isso. Você vai mostrar o seu ponto de vista. Você vai mostrar que o que você tinha dito na introdução tem fundamento, tem razão, né? Você está certo. Então é aqui. Por isso que a média do desenvolvimento do D1 e do D2 é em torno de 9, né, de 8, 7, 9 linhas, né, 7, 8, 9, 10, nessa faixa de linhas, para você fazer um bom desenvolvimento. Não precisa também seguir a risca, né? Se fizer em 7, se fizer em 10, tá ótimo, mas é só uma média para você ter essa noção mesmo de que no desenvolvimento eu preciso ter mais linhas para explicar e aprofundar o tema, a problemática em si. Então, tendo a partir daí essa ideia inicial, vamos para a estrutura. Primeira coisa, você vai colocar uma frase de efeito. É uma frase de início para introduzir o parágrafo, porque não tem lógica você vir com... Tipo assim, você citou tudo, você colocou ali a introdução e aí você já vem para o desenvolvimento falando, explicando. Não. Primeiro você tem que ter uma mini introduçãozinha daquele parágrafo, né? Para ter nexo de um com o outro. Então você pode colocar assim. É uma frase genérica mesmo. Nesse sentido, percebe-se que o tema persiste de modo atemporal no país. Ponto. Isso é reflexo de... Aí você começa argumentando. Entendeu? Essa é uma frase pequena, curta, pode ser uma linha só mesmo, tá ótimo. Só para introduzir o parágrafo. Aí depois disso, você vem com a argumentação. Tem estudantes que preferem vir com repertório. Eu vou falar já sobre isso também. Mas eu, Pedro, sempre preferi começar com a argumentação. Porque é um ponto muito importante e os estudantes não argumentam. Então, se você já faz o oposto, já inicia argumentando, é um ponto positivo para você. Então, eu prefiro e recomendo que você já comece argumentando. Então, você vai argumentar. Essa argumentação é sobre o tema, não é para citar repertório, que a galera acha que trazendo repertório está argumentando. Está em partes, mas não está 100%. Por quê? Porque a argumentação, o foco da argumentação tem que ser 100% o tema, a problemática que você está trazendo em seu texto, certo? Então, veio com a frase de efeito, agora você vai apresentar a argumentação. Você vai argumentar. Como assim, Pedro? Como é que eu vou argumentar? Você vai seguir esse roteiro que eu sempre coloco, né? Eu, inclusive, lá no Instagram sempre falo isso, para você não se perder. Porque
uma das dificuldades, né, do estudante é em não saber como começar a argumentação, o que colocar. Então você vai colocar, né, você vai seguir um roteiro, você vai apresentar a causa do problema, a consequência do problema, o porquê, né, quem é o responsável por isso, o porquê desse responsável fazer isso, né, diante do tema, e você vai trazer exemplos práticos, concretos, que fundamentem isso. Então, por exemplo, se o tema é X, aí você vai colocar quem é o responsável por isso, por que ele faz isso, vai trazer exemplos, né, que mostrem que o que você está dizendo tem sentido. Você vai trazer a causa do problema, a consequência, você vai explicar o tema. Explica o tema de forma breve, né? É como se você estivesse mostrando para o corretor que, assim, você faz o texto, escrevendo, né, explicando o tema, é como se fosse assim, ó, eu estou explicando aqui para você porque você não sabe sobre isso. Então eu tenho que explicar para você de uma maneira bem clara e objetiva de que se trata o tema. A explicação é assim. Então finge que o corretor não sabe de que se trata o tema e você está explicando isso a ele. Entendeu? Porque fica muito mais fácil de você desenvolver a argumentação, né? Então você explica, né? Finge que o corretor não sabe, né, sobre o tema e você está explicando isso a ele. E além de você explicar, você está defendendo o seu ponto de vista, o que você apresentou lá na introdução. Aí depois disso, depois dessa argumentação, que eu gosto de deixar sempre em torno de 3 a 4 linhas, né? No máximo estourando 5, aí eu venho com o repertório. O repertório aqui, ele já é diferente da introdução. Por quê? Porque ele é obrigatório. Eu preciso colocar o repertório. Eu vou apresentar o repertório e depois eu relaciono com o tema. E aí eu finalizo o desenvolvimento. Isso serve tanto para o D1 como para o D2. A diferença é que vai depender do seu projeto de texto. Se na introdução eu coloquei causa e consequência, então no D1 o foco é a causa do problema e no D2 o foco é a consequência do problema. Se eu apresentei duas causas do problema, aí o D1 a causa 1, D2 causa 2. É isso. É basicamente isso. Esse é o modelo, né, a estrutura certa do desenvolvimento. E aí agora eu vou ler para vocês o meu D1 e o meu D2 de acordo com o projeto de texto que eu tinha estruturado, que foi com causa e consequência, né, dando continuidade. Eu já li a minha introdução, que está na aula anterior, então se você não viu, dá uma olhada primeiro. E aí agora eu venho com esse projeto de texto de uma maneira mais clara nos desenvolvimentos. Então, no D1 eu foquei na causa do problema, né, na causa do problema, que foi justamente em relação à negligência do Estado, e depois eu vim com a consequência, falando da indiferença da sociedade diante do tema. Então vamos lá, vamos começar aqui a leitura. Em primeiro lugar, é válido reconhecer o descaso às pessoas que apresentam um transtorno mental, seja ansiedade, depressão ou distúrbios de bipolaridade. Minha frase de início. Isso, infelizmente, é uma consequência direta da forma que o assunto é abordado, visto que não há efetividade por parte do poder público em ressaltar a relevância de amparar esse grupo e validar essas doenças como um problema de saúde pública. Nessa perspectiva, então aqui eu já argumentei. Já falei que era o responsável, o Estado, falei que ele é inerte diante da problemática, mostrei o que ele faz, né, o motivo disso. Então aqui eu já argumentei. E aí agora eu venho com o repertório. Nessa perspectiva, segundo Simone de Beauvoir, filósofa francesa, vive-se uma realidade firmada no senso comum, em que o conhecimento popular, adquirido pela observação e repetição de questões, forma estereótipos. Paralelamente, essa é a fonte do entrave, relacionando agora o repertório com o tema e com meus argumentos, né? Preso em uma bolha sociocultural, o indivíduo é condicionado a padronizar essas enfermidades psíquicas como fato cotidiano e normal. Assim, ele continua estigmatizando-as, seguindo alienado e moldado pela bolha em que vive. Entenderam? Então é isso. No final, né, eu enfatizei a minha tese lá na introdução em relação à alienação. E aí eu finalizei aqui o D1. E aí o D2 é a mesma coisa. A diferença é que o foco aqui vai ser a consequência do problema, em virtude do meu projeto de texto ser causa e consequência. A diferença é que vai mudar aqui só esse projeto de texto e também o repertório. Ao invés de citar Simone de Beauvoir, eu citei George Simmel. Por conseguinte, ao presenciar um Estado ausente em uma comunidade incapaz de realizar julgamentos racionais, nota-se uma fragilidade do exercício de tolerância e empatia acerca dessas doenças, impulsionando a exclusão social e o distanciamento do alcance de um local como na utopia. Sob essa ótica, a atitude blasé, termo proposto pelo sociólogo alemão George Simmel, no exemplar The Metropolis in Mental Life,
torna-se um elemento que intensifica esse estigma associado aos transtornos mentais, porque ela ocorre quando o sujeito passa a agir com indiferença em meio às situações que ele deveria dar atenção. É por essa razão, além da persistência desse determinismo, que o cidadão tende a adotar essa atitude frente ao preconceito existente e a dificuldade em legitimar essa problemática, mantendo o caráter passivo e apático. Então esse foi o final do meu desenvolvimento, né, do D2. Então vocês perceberam, né, é um desenvolvimento, é um parágrafo maior, né, justamente porque onde eu vou desenvolver isso, né, onde eu vou aprofundar, detalhar, trazer os argumentos, e é por isso que ele é diferente da introdução. Eu acredito que as maiores diferenças, né, do desenvolvimento para a introdução, para quem já assistiu a primeira aula, são duas. Primeiro, que o repertório é obrigatório aqui, ele já não é facultativo, né, como na introdução. E um outro ponto é que o foco aqui é a argumentação, é explicar o tema e aprofundar, é defender o seu ponto de vista, seu posicionamento. E na introdução é só expor as ideias iniciais, que você vai aprofundar aqui no desenvolvimento. Então é basicamente isso. Não tem segredo, não tem erro, né? Se você seguir a risca mesmo esse roteiro, eu tenho certeza que vai já tá de ótimo, já tá de bom tamanho para você, e você não vai sofrer, né, ter mais dificuldade nenhuma em relação a isso, em estruturar e fazer um bom desenvolvimento, né, o desenvolvimento perfeito, tanto D1 como D2. Mas é isso, gente, eu espero de verdade que vocês tenham entendido aí a aula, né, o vídeo. Caso ainda eu tenha dito algo aqui que vocês não entenderam, que ficaram com dúvida, falem comigo nos comentários, tá? E como eu disse no início do vídeo também, se você caiu de paraquedas aqui, não deixe de se inscrever, de curtir, de compartilhar o vídeo, porque isso me ajuda bastante. E também vai te ajudar, né, se você estiver estudando nesse ano, em 2025, para alguma prova, algum vestibular, serve também como material de apoio, tá bom? Mas é isso. Desejo a todos bons estudos e eu vejo vocês agora no próximo vídeo. Beijo!